Boa noite a todos. Que a paz seja nessa casa. Todos bem? Que bom, maravilha. O tema dessa noite é o grande mandamento. E a gente vai falar um pouquinho desse tema, falando sobre amor ao próximo. Ele está aqui no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, escrito por Cair Bachuta. Ele reúne vários trechos do Evangelho e ele comenta, ele traz um comentário muito positivo, muito construtivo e edificante sobre essas passagens. Nessa passagem específica, ele traz Marcos, no capítulo 12, uma das passagens em que Jesus é questionado por um fariseu. E ele é perguntado sobre qual é o maior mandamento, né? Jesus responde a ele que o maior mandamento, primeiro, é amar a Deus, o único Deus que existe, Deus uno, de todo o coração e de todo entendimento. E o segundo mandamento, semelhante a este, é ama o teu próximo como a ti mesmo. Da mesma forma, de forma semelhante a que a gente ama a Deus. Cair chama a atenção dessa passagem sobre o complemento que Jesus coloca a esse ensinamento. Ele diz que esses dois mandamentos contêm toda a lei e todos os profetas. A lei era a Bíblia inteira até aquele momento, né? Todos os livros que haviam sido escritos, a lei mosaica, a lei antiga, tudo aquilo se resumia naqueles dois mandamentos. Primeiro, amar a Deus, e depois amar o próximo como a ti mesmo. Caibar chama a atenção do seguinte: nós temos 3 deveres, segundo essa afirmação de Jesus. O primeiro, de amar a Deus. Por quê? Porque Deus é o Criador. Ele deu origem a tudo. Ele estava no princípio, estará no fim. Ele é o ser que criou, através da sua vontade, através do seu amor, todas as coisas que existem. Às vezes nos perguntamos, onde está a prova da existência de Deus? Né? Falam tanto de Deus, mas eu nem acredito tanto assim. Nem tenho certeza se esse Deus existe, porque eu não vejo, não sinto, não percebo. Mas a gente não vê tanta coisa, a gente não percebe tanta coisa, e mesmo assim, essas coisas existem, não é verdade? A gente vê o sinal do celular aqui na sala. Vocês estão vendo uma ondinha voando por aqui? Mas se alguém ligar para o nosso número, o telefone vai tocar. Chegar um zap, vai dar um blip, blip, aí, não é isso? Então a gente acredita que existe esse sinal mesmo não vendo? Por quê? Porque a gente vê o efeito disso, não é? E se a gente está vendo o efeito, a gente imagina que esse efeito tem uma causa e efeito. A criação é o maior feito, o maior efeito da vontade de Deus. A origem, o universo, o cosmos, a vida, tudo que não foi criado pelo homem, tudo que não foi co-criado por algum ser, foi criado por Deus. Percebem isso? Tem que ter um Criador. E como a gente sabe da grandeza desse Criador? Como a gente sabe da grandeza desse autor dessa obra? Como que a gente fala que esse Deus é perfeito? Se o efeito é inteligente, é positivo, logo a gente imagina que a causa também seja, não é verdade? Se vocês olharem um desenho que eu faço, vocês vão falar assim, meu Deus, foi uma criança de 2 anos que fez esse desenho. Que coisa ridícula.
né? Agora, se a gente olha um quadro como a Mona Lisa, né? Se a gente olha o teto da Capela Sistina, se a gente olha os grandes quadros que tem por aí, a gente vai falar assim, nossa, a pessoa que fez isso é um gênio, não é? A gente pega o nosso celular hoje em dia e fala assim, nossa, alguém fez isso aqui. E quem fez isso aqui deve ser muito inteligente, porque esse negócio é muito bacana, né? É cheio de coisa, cheio. Então a gente já imagina que quem criou uma coisa muito boa deve ser muito inteligente. Imagina alguém que é capaz de criar a vida, criar a inteligência, criar um indivíduo que vai evoluindo ao longo de tanto tempo. Não tem nada que dure mais do que a maior criação de Deus, que somos nós, os espíritos, as pessoas, os indivíduos. Somos espíritos eternos. Começamos simples e ignorantes, mas temos como destino a perfeição moral e intelectual. Temos uma longa estrada para percorrer e vamos percorrer essa estrada. Quer coisa mais perfeita que isso? Isso não diz a respeito desse Criador, desse Deus? Não é algo para se ser grato? A capacidade de existir, a chance de existir, de poder ser, de poder interagir, de evoluir e ganhando cada vez mais conhecimento, sabedoria, bondade, amor, entre outras coisas. Essa é uma dádiva que Deus nos deu. Nós devemos ao nosso Criador. É fácil entender isso? Sim ou não? É como se a gente devesse um favor a alguém. Sabe aquela coisa assim, uma pessoa salva a sua vida? Fica muito evidente, não fica? A pessoa, nossa, eu devo minha vida àquela pessoa me salvou. Me tirou de um problema, me tirou de uma cilada, me tirou da beira do penhasco, me tirou do fundo do poço. Eu devo a minha vida a essa pessoa. Nós devemos realmente a nossa vida mais ainda a Deus. Não a do corpo físico, não dessa existência apenas, mas a nossa vida espiritual. Ok, então já entendi, Paulo, tenho que amar a Deus, é fácil amar a Deus, né? Ele me deu uma coisa muito boa, muito grande. Mas aí foi falado que eu também tenho que amar um tal de próximo. Já ouviram falar desse próximo? Quem é o nosso próximo? Alguém sabe? Alguém arrisca? Nosso semelhante, aqueles que estão próximos a nós. E amar o próximo é a coisa fácil, simples, não é isso? Sim ou não? Não? Ouvi um não contundente lá do fundo. Não! Por quê? Nosso próximo é tão legal, não é? Quando a gente entra no trem, tem uma pessoa falando alto no telefone, espremendo a gente. Quando a gente pega o ônibus lotado, alguém pisa no nosso sapato. Quando é o nosso chefe, que está bem pertinho, bem próximo, e ele está ali dando uma bronca, reclamando com a gente. Quando é um cliente que liga e fala e xinga, não é? Quando a gente chega em casa e o marido está lá reclamando, a mulher está reclamando, que aquela coisa, né? Fica reclamando que a gente não conserta a pia. A cada 6 meses vai lá, reclama de novo. Faz 6 meses. Já falei que eu vou consertar, não precisa ficar me lembrando cada 6 meses. Ano que vem, qualquer dia eu conserto, não é? E aí vai ficando difícil o amor, né? A gente amar esse próximo. Boa noite. Por que é tão difícil amar esse próximo? A gente já sabe que é difícil, beleza? Já ficou claro? Todo mundo entendeu, né? Pela risadinha que todo mundo soltou, eu entendi que todo mundo entendeu que é difícil amar o próximo. Por que é difícil? Próximo é parecido com a gente. Será? Será que ele é tão parecido assim comigo? Tem uma coisa que é interessante vamos lá de novo voltar no que Jesus falou. Eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu consigo dar para alguém alguma coisa que eu não tenho?
Já prometeram entregar uma coisa e não conseguiram, porque não tinha? Fazer uma coisa que era incapaz de fazer? Sim? Nunca falou nada, daqui a pouco eu chego aí, e chegou depois? Nunca. Olha, eu pergunto, hein? A gente, às vezes, a gente tem uma coisa assim, a gente não consegue dar o que a gente não tem. Para eu amar o meu próximo, primeiro eu preciso me amar. Então, o quanto eu amo o meu próximo, vamos colocar numa balança. O quanto eu amo o meu próximo é exatamente o mesmo tanto que eu me amo. Percebem isso? Está claro isso? O que isso significa? Significa que se eu não tenho paciência com alguém, eu não tenho paciência. Se eu não gosto de certas atitudes, de um comportamento de uma pessoa, eu não gosto disso, hein? Dá para a gente traçar um mapa da nossa personalidade só olhando como a gente trata as pessoas. Se a gente é impaciente, é intolerante, é racista, é preconceituoso, se a gente é amargo, é triste, se a gente é irônico, se a gente é tirador de sarro, gosta de humilhar as pessoas. Isso diz muito a respeito de nós mesmos, de como nós nos tratamos. E tentar amar esse próximo, tentar fazer por esse próximo, não vai funcionar enquanto eu não conseguir, não tentar, não for bem sucedido em me amar, em me aceitar, em ter paciência comigo, ter compreensão. Como eu faço isso então? Porque eu acho que eu me gosto. Tem gente que acha que se gosta, mas então observa as coisas ao redor. Por que eu discuto tanto com os outros? Por que eu não me entendo com a minha esposa, com meu marido, com meu filho, com meu pai? Por que eu tenho dificuldade com o pessoal do trabalho? Por que eu estranho o pessoal do trem, da rua? Por quê? Será que eu consigo me ver? Será que eu consigo me aceitar? Mesmo? É provável que não. Quando o Emmanuel, ele disse uma frase que eu acho muito bonita, eu concordo demais com isso. Ele fala que a ofensa fala muito mais sobre o ofensor do que o ofendido. Quando eu xingo alguém, eu estou xingando uma pessoa, brigando com uma pessoa de uma coisa que não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. E eu não estou falando da gente fechar os olhos para as coisas erradas do mundo porque eu também não sou perfeito, porque eu também não sou. Eu estou falando em que nós temos que olhar para o mundo com amor, porque o mundo merece amor tanto quanto nós merecemos e precisamos. Outro dia eu estava conversando com um amigo, ele falando que o filho dele estava conversando com os amiguinhos e falou, o menino perguntou, um amiguinho perguntou para o filho dele assim, você já apanhou do seu pai? Ele falou assim, já apanhei 2 vezes, mas eu mereci apanhar. É engraçadinho isso, né? Mas pensa que pensamento uma pessoa pode ter isso. A gente está falando de uma criança. Se um adulto dissesse isso, você já apanhou do seu marido? Já, mas eu mereci. Você já apanhou do seu irmão? Já, mas eu mereci. Você já apanhou do seu chefe? Já, mas eu mereci. Você já apanhou da sua esposa? Já, mas eu mereci. Sou engraçadinho? Já apanhou de alguém na rua? Já, mas eu mereci. Sou engraçadinho? Sou bonitinho?
Será que a gente vai pensar isso mesmo da gente? Eu mereço apanhar, eu mereço castigo, eu mereço punição, eu mereço ser castigado por aquilo que eu não sei, pelo que eu não consigo fazer, pelo que eu ainda não aprendi, pelo que eu tenho dificuldade em aprender. Já pensou, primeiro dia de trabalho, a pessoa senta do seu lado para te explicar um negócio, olha, você tem que apertar esse botão. Esse, eu falei, é aquele. Plá! Você sai o primeiro dia, acabou de tirar a carta, dá uma fechada numa pessoa, a pessoa para o carro, desce e te agride. Tá certo? Pelo contrário, não é muito melhor quando uma pessoa com carinho, com paciência, com atenção, com esmero, com doçura, nos explica as coisas, nos mostra as coisas como elas têm que ser, fala amorosamente, fala com carinho, é delicado conosco. Não é muito melhor ser tratado dessa forma? Sim ou não? Sim. Uma pessoa que grita, não faça isso, e outra que fala assim, olha, não faça isso, que isso pode te prejudicar. É a mesma palavra, não é isso? É a mesma frase, mas já não mudou totalmente o jeito? Como nós queremos ver o mundo aí fora? Como nós estamos enxergando que as coisas estão hoje em dia? Não estou nem falando de comparando com o passado que antigamente. Antigamente passou. Estou falando hoje em dia. A gente abre o jornal hoje, liga o rádio hoje, liga a televisão hoje. O que está passando? O que está se falando? A situação está boa? Está tendo um incêndio. A gente vai pegar o quê? Água ou gasolina? O que a gente vai fazer para melhorar essa situação? Reclamar mais vai adiantar? Brigar mais vai adiantar? Fazer mais escândalo vai adiantar? Se juntar aos devedores, aos ladrões, aos caluniadores, aos racistas vai ajudar? Não. Nós estamos aqui hoje nesse centro porque nós acreditamos que não é esse o caminho, mas existe um outro caminho e é o caminho que nós estamos buscando. Essa busca, essa procura, esse amor que nós temos por nós, sim, nós temos uma boa quantidade de amor, o suficiente para nos trazer, não para nos levar a um bar em busca de respostas, ou ao vício, ou alguma coisa, mas nos trazer a uma casa de oração, uma casa de religião, de reflexão em Deus, de que talvez o caminho melhor para mudar as nossas vidas e mudar o mundo que está aí, seja o amor. E a resposta é essa mesmo, não é outra. É o amor que vai mudar o mundo, é o amor que transforma as coisas, é o amor que melhora os indivíduos. Já viu uma pessoa quando está apaixonada, quando está amando alguém? Ela não muda, ela não se transforma. Quando nós estamos sentindo a mesma coisa por nós, nos amando, nos querendo bem, tolerando as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas limitações, aceitando como estamos atualmente e tendo em mente que podemos ser melhores do que somos, nós vamos fazer essa caminhada de forma tranquila, sem correr desesperadamente, sem correr desatinadamente, mas andar no nosso tempo, no nosso acerto e ajudar o nosso próximo, o nosso irmão a caminhar também, seja pelo nosso exemplo, seja pela nossa ajuda direta, porque aí quando eu estiver bem comigo, e conforme eu for melhorando a minha relação comigo mesmo, a minha relação com Deus, eu vou melhorando a minha relação com o meu próximo,
e com todas as coisas que me cercam. Vamos procurar entender o que é esse amor. Vamos procurar buscar esse amor na nossa relação, na nossa vida, no nosso dia a dia. Vamos buscar isso através do caminho que é Jesus, através do Evangelho no lar, através das visitas a esse centro, para assistir palestra, para tomar um passe, para fazer um tratamento, para futuramente estudar, futuramente trabalhar e dar um pouco de si. Cada pessoa que trabalha nessa casa é um trabalhador voluntário que veio aqui pelo amor ao próximo, pelo amor de querer ajudar e ver o mundo melhor, ver o mundo curado, ver as perguntas solucionadas e as pessoas felizes. Nós que estamos aqui podemos conseguir isso. Esse passo importante que foi vir até aqui, é estar vindo nessa casa, participando, é um passo importantíssimo. Que possamos dar o passo seguinte e o outro e tantos mais quanto necessário para que a nossa vida, a nossa felicidade daqueles que amamos possa ser cada vez mais completa e real. Tá ok? Essa era a mensagem que eu tinha para passar essa noite. Um excelente final de semana. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, estou à disposição. Se alguém quiser, depois eu publico essas palestras no YouTube. Fica lá no Paulo Bonfim Palestras. Pode acessar e ouvir em casa também, tá bom? E continuem vindo, participando, tá ok? E se quiserem, excelente leitura. As parábolas e ensinos de Jesus, tá ok? Uma excelente noite a todos. Fique com Deus.